Aquele colega de trabalho, na mesa do café, vira para você e diz: "Você parece tão diferente ultimamente, tão em paz, qual é o seu segredo?" E o seu coração dispara. Você sabe a resposta. A resposta é Jesus. Mas a sua boca seca. O que você diz? "Ah, só tento ser uma boa pessoa"? Ou você respira fundo e atravessa a barreira do medo? Todos nós já estivemos lá. Um momento em que o silêncio é confortável, mas a nossa consciência nos chama para algo mais. Um momento em que sua fé, que é tão real na sua sala de estar às 6 da manhã, precisa sair para a luz do dia. Aquele momento em que sua voz precisa finalmente estar em consonância com aquele que o salvou. Esse momento de confissão corajosa, ele sempre chega. Às vezes é o estranho no ônibus que Deus coloca em seu caminho, cujo rosto está marcado pela dor e que só precisa de uma palavra de esperança. Às vezes é a coragem de não rir da piada inapropriada no escritório. E às vezes é a ousadia de defender a verdade bíblica quando o mundo inteiro grita que a sua fé é antiquada ou ofensiva. Mas o momento chegará. E o próprio Jesus nos deu o peso dessa escolha em Mateus capítulo 10, versículo 32. "Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus." Isso não é uma sugestão, é um princípio do reino. É Jesus declarando que nossa confissão pública aqui na terra, com todas as nossas falhas e medos, está eternamente ligada à confissão que Ele fará de nós na eternidade. E por causa dessa promessa, deixe-me deixar a minha confissão clara. Eu creio em Jesus Cristo. Creio que Ele é o único caminho, a única verdade e a vida plena. Creio que ninguém, absolutamente ninguém, pode chegar ao Pai senão por meio dele. Eu creio que Ele é o pão da vida que sustenta nossas almas quando a ansiedade e o cansaço nos deixaram famintos. Creio que Ele é o príncipe da paz que se levanta no barco do nosso caos e acalma as tempestades ao nosso redor e, mais importante, dentro de nós. Creio que Ele é a luz do mundo que dissipa as trevas do medo, da confusão e do vício. Creio que Ele é o bom pastor que nos guia, nos protege e nos chama pelo nome. Creio que Jesus Cristo curou os enfermos, abriu os olhos dos cegos, ressuscitou os mortos e restaurou os quebrantados durante seu ministério terreno. E eu creio com todo o meu coração que Ele ainda é capaz de fazer milagres hoje. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que pode abrir o seu e-mail com a resposta do emprego que você precisa. Creio que Ele morreu na cruz, não por um conceito, mas pelos nossos pecados, os meus e os seus. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou em poder e glória. Creio que Ele ascendeu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós agora mesmo. A palavra de Deus confirma isso em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há poder nesse nome. Não é um mantra, é uma autoridade. Quando você pronuncia o nome de Jesus Cristo em fé, as doenças têm que fugir, as correntes do vício têm que se quebrar, o medo perde sua força e as trevas recuam. O inimigo treme ao ouvir o seu nome, porque Jesus já o derrotou publicamente na cruz. É exatamente por isso que não podemos nos dar ao luxo de ficar em silêncio. Como Paulo declarou em Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é uma boa sugestão.
Não é uma filosofia de vida, é poder. Poder que resgata os perdidos, poder que cura os corações quebrados pelo divórcio, pelo luto, pela traição. Poder que transforma corações de pedra em corações de carne. No entanto, o mundo está se tornando cada vez mais agressivo e barulhento na disseminação do engano. O inimigo está trabalhando incansavelmente para distrair as pessoas, confundi-las e afastá-las da verdade que as salva. Se o mundo pode espalhar mentiras com tanta ousadia, então os filhos de Deus devem proclamar a verdade com a mesma ousadia. Este é o momento para os crentes se levantarem. Este é o momento de se erguerem, não com raiva ou orgulho, mas com convicção e coragem. O mundo precisa saber que Jesus ainda salva, ainda perdoa, ainda chama as pessoas para casa. Devemos proclamar que Ele é o Redentor que pode libertar de vícios, restaurar famílias, curar corações e trazer liberdade à alma. E quando você se posiciona por Cristo, você não está sozinho. Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20: "E eis que estarei sempre convosco até a consumação dos séculos." Deus fortalece aqueles que permanecem ao seu lado. Deus enche a boca daqueles que falam por Ele. Deus protege aqueles que permanecem inabaláveis na fé. O Espírito Santo te capacita a ser uma testemunha, a falar com clareza, a agir com amor e a brilhar com a luz de Cristo. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." O medo não vem de Deus. O silêncio gerado pela pressão não vem de Deus. O Espírito Santo dá coragem, clareza e convicção. E com essa coragem, proclamamos Jesus Cristo como Senhor. Povo de Deus, esta não é a hora de esconder a sua fé. Este não é o momento de se misturar com o mundo. Este é o tempo de se destacar e irradiar a luz de Cristo. Vocês são uma geração escolhida. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são chamados a declarar os louvores daquele que os tirou das trevas e os trouxe para a sua maravilhosa luz. Portanto, hoje, defendam o Evangelho. Defendam a verdade. Levantem-se e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. Que a sua vida e as suas palavras reflitam quem Ele é. Que sua confissão seja alta, clara e ousada. Porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que sua confissão seja agora e que Deus te fortaleça enquanto você permanece firme por Ele. Agora, vamos orar juntos por um instante. Senhor Jesus, eu te agradeço pela obra perfeita e completa que realizaste na cruz. Tu fizeste o que ninguém mais conseguiu fazer. Tu carregaste o que eu jamais conseguiria carregar. Tomaste sobre ti o julgamento que por direito me pertencia. Senhor, tu foste crucificado pelos meus pecados. Eras irrepreensível e puro. Contudo, a minha culpa, a minha vergonha e as minhas falhas foram pregadas ali contigo. Quando tento compreender a profundidade do que fizeste, as minhas palavras me faltam. Não há expressões suficientes de gratidão. Não há orações ou canções suficientes para agradecer plenamente a Ti, Rei Jesus, pelo preço que pagaste por mim. Tua palavra me lembra de Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5, onde está escrito que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor, como alguém de quem as pessoas escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós o tínhamos em baixa estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por ele e afligido.
mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Senhor Jesus, estas palavras me lembram do sofrimento que suportaste. Tu tomaste o meu lugar, carregando a minha dor e a minha fragilidade. Tu carregaste as feridas que me pertenciam. Foste traspassado pelos meus erros, e o castigo que me trouxe paz repousou sobre ti. Pelas tuas feridas eu encontro cura. Pelas tuas feridas eu encontro esperança. Por meio das tuas feridas tenho acesso ao Pai. Hoje concordo com todos os que creem e te ofereço louvor. Eu te adoro, eu te venero. Tu és digno de cada respiração que eu dou, Jesus. Tu suportaste dores incríveis por minha causa. Tu permitiste que pregos perfurassem tuas mãos. Tu permitiste que espinhos perfurassem tua cabeça. Tu permitiste que zombaria, rejeição e crueldade recaíssem sobre ti para que eu pudesse caminhar em liberdade. O sangue que tu derramaste não caiu em vão. Foi derramado para a minha redenção. Foi derramado para a minha proteção. Foi derramado para que a minha vida pudesse ser coberta pela aliança do teu amor. Neste momento, Senhor, eu te agradeço pelo sangue. Agradeço-te pelo sangue que fala melhor do que qualquer acusação contra mim. Agradeço-te pelo sangue que cobre minha casa, minha família, minha mente e meu espírito. Agradeço-te pelo sangue que me protege dos planos do inimigo. Agradeço-te pelo sangue que me dá acesso à misericórdia todas as manhãs. O teu sangue é precioso e poderoso. Graças ao teu sacrifício, eu não sou mais quem eu era. A tua palavra me diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Pois primeiramente lhes entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado. E que ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Senhor Jesus, esta é a minha alegria e a minha vitória. Tu não permaneceste no túmulo, ressuscitaste em poder, ressuscitaste em glória. Ressuscitaste para mostrar que a morte não pode te deter. Hoje me alegro porque o meu Salvador está vivo. Alegro-me porque venceste a morte. Alegro-me porque aquele que caminha comigo tem autoridade sobre a vida, a morte e a eternidade. Tu podes ressuscitar o que está quebrado em minha vida. Tu podes restaurar o que o inimigo tentou destruir. Tu podes soprar vida onde há vazio. Senhor Jesus, eu te dou toda a glória, todo o louvor e toda a honra. Não há ninguém como tu. Eu clamo a ti, Rei Jesus, para que sejas o meu resgate, seja o meu refúgio, seja aquele a quem corro quando o meu coração está sobrecarado, seja o meu estandarte de esperança em cada batalha. Tu és a razão pela qual posso caminhar em vitória. Tu és a razão pela qual sou mais que vencedor. Tu és a razão pela qual nenhuma arma forjada contra mim prosperará. A tua palavra, no Salmo 20, versículo 7, diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Senhor, esta é a minha declaração. Alguns depositam sua confiança em si mesmos. Alguns colocam sua esperança no que podem ver. Alguns confiam na ciência, no dinheiro ou na força humana, mas a minha esperança está somente em ti. A minha força vem da tua mão. A minha confiança repousa nas tuas promessas. A minha paz é encontrada na tua presença. Também me apoio na verdade de Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus, o teu amor me torna vitorioso. O teu amor me fortalece. O teu amor derrota todas as mentiras do inimigo. Em teu nome, eu me recuso a viver na opressão. Eu me recuso a me curvar ao medo.
Eu me recuso a ser dominado pela ansiedade ou pela pressão. Eu me mantenho firme na verdade de que o Senhor está comigo e me apoia. Em nome de Jesus, o poderoso e precioso eu oro. Amém. Se esta oração foi a sua confissão hoje, se você declarou isso com seu coração, digite amém nos comentários, como um selo da sua fé, uma declaração pública. Oro para que a ousadia que vem do Espírito Santo esteja sobre você esta semana, em nome de Jesus. E se você precisa de oração por coragem para uma situação específica, conte-nos nos comentários. Seria uma honra orar por você e com você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.